Opa, e aí, tudo bem? O silêncio pode ser o som mais barulhento em tempos de guerra. Pois é, cessar fogo entre Israel e Hezbollah. O fato é que, até quando isso vai durar? Esperamos que por um longo tempo. Vamos mergulhar nos bastidores, vamos ver o que está acontecendo e os benefícios que podemos, evidentemente, ter em meio a tudo isso. Lógico que a população, de uma forma geral, é o principal benefício para a população tanto do norte de Israel como de praticamente metade do Líbano, mas vamos tentar entender um pouco mais sobre isso, sobre os dois lados que estão guerreando. O fato é que o acordo, que ocorreu, pausa, e uma pausa do tipo estratégica, tá? E o fato é que antes da trégua teve todo um ataque massivo. Que curiosidade, muitos pensavam que esse ataque mais forte viria por parte do Hezbollah, só que veio por parte de Israel. Eu não sei se Israel antecipou um pouco o que terminaria acontecendo de fato, que seria esse grande ataque. O fato é que, se você pegar bem, mostrar aqui inclusive nas imagens, se observar bem na região praticamente inteira, olha, de Gaza, que houve um certo, tá dentro do padrão, em Gaza só no finalzinho já da noite é que começaram a ocorrer, mas se você pega todas as outras regiões, até na região de Judéia e Samaria houve um reforço maior por parte de Israel. Tivemos ataques, sim, dessa região de Adera para cima, em Haifa principalmente, tem sido bem comum. Mas perceba, olhar com tudo isso em azul é Israel entrando em ação. Então, no sul do Líbano, na região de Litani, até o rio Litani, que é essa marca que está aqui, então já é comum, intensificado. Teve toda a intensificação na região de Beirute, Só que Israel também aproveitou e já fez todo um trabalho especial em outras áreas que vinham ocorrendo de forma esporádica, que é na divisão aqui, na divisa entre Israel e Síria, entre Líbano e Síria, avançando na parte mais acima também na divisa com a Síria. Por sinal, essa foi a primeira vez que basicamente ocorreu nessa região aqui. Então, se você observar bem, toda uma região, em todo o Líbano, praticamente tivemos explosões. Os únicos lugares que não tivemos exatamente foi na região de Trípoli. Pelo menos que eu lembre, não ocorreu nenhuma circunstância, algo aqui nessa região de Trípoli. Praticamente só, toda a região, pegando fogo. Então, o que acontece? A partir de agora, todo esse cessar-fogo que teve o apoio dos Estados Unidos em meio a tudo isso, uma mediação crucial e importante, junto com o governo libanês, já que o Hezbollah oficialmente ele não existe, como é que eu posso dizer, em forma de entidade mesmo, apesar de ter a história do partido e tudo mais, mas no caso o governo libanês é quem fez a negociação, junto com as autoridades, Israel, Estados Unidos. E o que acontece? Houve toda uma destruição nas últimas horas, nas últimas pelo menos 24 horas, houve um avanço significativo. Logo que foi anunciado oficialmente o cessar-fogo, horas depois, até minutos depois, a própria população que antes tinham se evadido dos locais principais, do sul do Líbano, a região de Beirute, o pessoal começou a voltar para suas casas. Tem uma movimentação de trânsito intensa, por sinal, mostrando então exatamente isso, da questão da população começando e acreditando de fato. Só que como eu comecei esse vídeo falando dessa história do silêncio, o quanto o silêncio ele pode ser barulhento, porque agora chegou no momento de tensão. Que tensão é? Quem vai voltar a atacar primeiro? Será que é seguro de fato? O pessoal ao norte de Israel que evacuaram algumas regiões, será que realmente é seguro, é vantajoso voltar agora?
ou esperar mais um pouco. Então tem toda essa questão. Do lado de Israel, Israel diz, olha, destruímos uma quantidade grande de infraestrutura do Hezbollah. Do lado do Hezbollah diz que feriram fortemente, né? E no final, aquilo que eu já trouxe até em um outro vídeo. O grande problema em tudo isso, basicamente, são os radicais dos dois lados. Tanto os radicais que sabemos, evidentemente, que existe no Hezbollah, como que existe no governo israelense. Então existe toda uma pressão até que ponto vai todo esse cessar-fogo, né? O fato é que, analisando, né, de uma forma geral, primeiro, a intervenção americana foi essencial, com Washington pressionando os dois lados. Para o Líbano, já fragilizado economicamente, o cessar-fogo é uma chance de evitar um colapso completo, né? Que já estava numa situação extremamente de calamidade, né? Não chegando no mesmo nível, evidentemente, do que acontece em Gaza, mas que poderia chegar, né? Mas o que poucos percebem é que esse acordo pode ser apenas uma pausa estratégica, né? E alguns analistas, eu estava dando uma olhada, começaram a apontar que enquanto o Hezbollah vai tentar se reestruturar, né? Vai tentar reestruturar suas forças, apesar de que Israel atacou fortemente suas infraestruturas principais. Você precisa lembrar que Hezbollah oficialmente, né, ele iniciou em 85, 87, eu não lembro exatamente qual das duas datas, eu sempre confundo Hamas com Hezbollah, a data de início. Vou deixar inclusive no final um vídeo onde eu explico a origem do Hamas e do Hezbollah. Mas, por exemplo, tanto Hamas como Hezbollah têm algo em comum, que é ter iniciado como um movimento social. Então por isso que você às vezes, alguém, não sei se alguém já se questionou, puxa vida, como é que consegue? Eu sei que tem a força, né, da arma em si, mas como é que o Hezbollah consegue se conectar em meio à população? Porque o Hezbollah, ele originalmente veio nessa função social, construiu hospitais, construiu creches, escolas, tá? Então, em meio a essas infraestruturas da parte de cima, na parte de baixo, onde está todo uma infraestrutura dessa entidade, digamos assim, né, do Hezbollah. Então, é na parte subterrânea onde acontecia e onde acontece ainda toda a movimentação, né? Mas ontem Israel atacou fortemente na reta final, inclusive tem até uma imagem que eu vi de um prédio, tá? Em que destruíram um prédio e até dinheiro fica voando. Ou seja, atingiram o local do esconderijo de dinheiro do Hezbollah. Mas voltando à questão, então é uma pausa estratégica importante para o Hezbollah, só que para a questão de Israel, por exemplo, pode estar sendo utilizado para se preparar para novas fases, como o próprio governo. Eu não lembro exatamente se foi o Netanyahu que falou isso ou se foi alguém do governo, não. Como eu vi muitas notícias então não lembro exatamente, mas falando de que o próximo passo agora é se dedicar ao Irã. Então, olha, beleza, estamos fazendo esse cessar-fogo, mas nossos olhos vão se voltar agora para o Irã. Então, de certa forma, tem uma certa lógica de que, vamos imaginar o seguinte: Israel vinha num ritmo muito grande tentando se defender. O Iron Dome é extremamente caro. Eu vou pegar exemplos fictícios só para você entender a proporção de valores, não os valores reais. Mas digamos que um foguete, de um lado, custe 5 mil reais. Vou colocar em reais aqui para facilitar, 10 mil reais. O míssil que vai atingir para que não caia na população de Israel custa 100 mil reais. Então, enquanto um custa 5 mil, 10 mil reais, o foguete, para Israel custa 100 mil. Lógico que isso é a vida, né? A população, vida não tem preço, né? Se vamos analisar nesse sentido. Mas é um custo muito alto. Então, se, por exemplo, Hezbollah faz um ataque com 100, 200, 300 foguetes, que são, né, vai dar 300 mil, por exemplo, 400 mil em reais. Por outro lado, para Israel vai custar alguns milhões. Então imagine só isso todos os dias ocorrendo. Então há
é uma perca considerável, né? E aí quando Israel há uma respiração, há um respiro de se preparar o equipamento, né? Existe toda uma história hoje o Iron Dome ele tem várias camadas, então é um tempo até para inclusive reestruturar toda essa parte. Israel, lógico, o Hezbollah teve muito mais percas, mas Israel teve muitos soldados feridos, né? Teve tanques também que foram avariados, então tudo isso requer agora uma respiração, um respiro para que as coisas andem como deveriam andar, né? Então podemos dizer que o cessar-fogo ele pode ser um alívio momentâneo, mas conhecendo a história da região nos ensina que a paz é frágil, a paz é extremamente frágil. E o fato é que, em meio a tudo isso, enquanto isso, Hamas, inclusive, também comemorou esse cessar-fogo, né, porque hoje a situação de Gaza é mais grave, né, é uma situação bem mais grave. Não se falou sobre cessar-fogo em Gaza, né, lembrando que toda a região de Gaza ela é, em termos populacionais, muito mais densa, né? Os ataques são muito mais violentos se comparados, evidentemente, ao Líbano. E então ainda persiste toda essa história, pelo menos com Hamas eu não vi nada ainda se falando, chegando a uma conclusão, né? Mas com o Líbano, com o Hezbollah, então está se encaminhando, né? Inclusive isso já gerou por parte de outras, o que está acontecendo em meio a isso? Como a região ela é um caldeirão prestes a explodir completamente, né? É uma panela de pressão sem o escape, né? Sem a válvula de escape. Então tem essa tensão dessa região, tem o Iêmen ainda para acrescentar nesse meio dessa conexão, tem o próprio Irã em si. Só que nós temos uma outra região que é Síria, que é vizinho. Você, né, percebeu que Israel tem atacado a fronteira com a Síria, porque são os locais onde o pessoal do Hezbollah faz a conexão, recebe armamento, enfim. Só que a Síria tem recebido uma série de ataques, certo? De todos os lados, é tanto que os russos estão tendo que intervir. Mas enfim, eu vou deixar isso para um outro vídeo que eu vou falar só sobre a Síria, que nesse momento está sendo a bola da vez, digamos assim, enquanto começam a ocorrer o cessar-fogo por parte de Israel e Líbano e essa região ali com Hezbollah. Uma outra área começa a ser aquecida em guerra. Então é isso. Valeu, grande abraço. Nos vemos por aí. Sim, vou deixar o vídeo aqui para você assistir sobre a origem do Hezbollah e do Hamas. Valeu, grande abraço.